Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao curso online Como Investir em Small Caps. Essa é a aula 4. Vamos lá, então? Nessa aula eu vou falar sobre Small Caps de dividendos. Como investir em Small Caps que pagam bons dividendos. Antes de começar, eu queria dar um passo um pouco atrás, e comentar com você um pouco desse dilema que existe, né? Algumas pessoas têm essa dúvida na cabeça. Então, acho importante tentar esclarecer alguns pontos. Primeiro, dividendos são relevantes? Porque existe, né, essa lenda de que dividendos não importam e dividendos não geram valor para o acionista. Isso veio um pouco dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos os dividendos são tributados na forma quando a empresa paga o dividendo. Então, muitas empresas, elas retêm o dividendo, tá? É uma forma de gerar valor para o acionista. Ela retém o dividendo para poder gerar crescimento para a empresa, tá? Então, lá nos Estados Unidos, a percentual pago em dividendos é muito menor que no Brasil, porque lá tem essa questão do imposto sobre o dividendo. Tá? Então, as empresas tendem a reter um pouco mais para reinvestir na empresa e isso gera crescimento. Então, os próprios sócios aceitam esse fato como interessante. Né? No Brasil não tem esse problema. Né? Tem alguns vídeos, né, como esse aí, né, que dizem que carteira de dividendos é um total besterol. Assim, isso gera muita repercussão, principalmente em quem está iniciando, né, o seu investimento. Tá? Porque a pessoa está começando ainda, né? Lógico que quando você assiste um vídeo como esse e outros vídeos que falam coisas parecidas, a lógica é muito simples. Então você acaba achando que realmente a pessoa está certa. Né? É o que eu chamo sempre de lógica simplista. Você parte de uma lógica, você tira um resultado que é básico, mas não está certo. Por exemplo, qual é a lógica? Se o valor de dividendo é retirado do preço da ação, eu ganho de um lado, que você recebe o dividendo, mas perco por outro, porque o preço da ação vai cair. Né? Então, no final das contas, estou no 0 a 0. Isso é verdade? Exatamente, isso está certo. Quando o dividendo é pago, o valor do dividendo ele é descontado do preço da sua ação. Se você tem uma ação que custa R$ 10 e você recebe R$ 1 de dividendo, a sua ação passa de 10 para R$ 9. Ela perde R$ 1 de valor. Tá? Então, no final das contas, naquele momento exato, o seu patrimônio não muda nada. Né? O que acontece é que se isso fosse verdade, se dividendos não gerasse valor, a gente não teria um monte de bilionários que vivem de dividendos, um monte de milionários que vivem com dividendos. Tá? Então, o que acontece é quando o valor é debitado no preço da ação, aquela ação fica mais barata. Né? Então, a ação custava R$ 10, imagina a ação do Itaúsa, está lá R$ 10. Quando é descontado R$ 1 da ação do Itaúsa, ela passa para 9, o que acontece? Ela fica barata, né? Fica R$ 9. Quem não tem ação do Itaúsa e quer comprar, vai ter ali uma boa oportunidade de compra. Né? Então as pessoas acabam comprando a ação porque ela fica mais barata. Entendeu? Então, assim, como ela fica mais barata, tem um desconto, isso atrai compradores. E a tendência do preço é passar de 9 para 10 ao longo do tempo. Então, naturalmente, esse valor é recuperado. Tá? Então, eu percebo isso claramente, entendeu? Principalmente em boas empresas que pagam dividendos. Assim que elas pagam dividendos, geralmente esse valor recupera muito rápido. Ou então, quando ela anuncia o dividendo, o valor da ação já valoriza. Tá? Então, assim, acaba que você ganha um dividendo, o preço é descontado realmente do dividendo, do preço da ação, só que o preço da ação se recupera rapidamente. Então, no final das contas, você fica com dividendo e fica com a ação no mesmo valor. Tá? Isso não é a constatação pessoal minha, empírica, e também conversando com outros investidores, eu percebo a mesma coisa. Se não fosse assim, né, o Barsi não seria bilionário, o Lírio Parisotto não seria bilionário, não existiriam tantas pessoas milionárias investindo em dividendos. Tá? Dividendos funcionam. Então, esqueça esse tipo de abordagem, tá? Essa abordagem é uma abordagem que tem uma lógica, tá? Mas é uma lógica que não está certa. É uma lógica simplista, tá bom? Então, você tem duas formas de ganhar com ações. Vamos a elas. Você tem a valorização do preço da ação, que é a 1, e o 2
é obtendo participação dos lucros da empresa. Tá? Então, você tem duas formas de ganhar. Ou com a valorização do preço, ou ganhando dividendos. Tudo bem? O primeiro enfoque é um enfoque especulativo. Você está olhando para o preço da ação. Você, às vezes, não se preocupa tanto com o fundamento da empresa, se a empresa tem bons indicadores, se a empresa tem boas perspectivas. O seu foco é especulativo. E aqui, na parte de participação de lucro, você quer ser sócio da empresa. Você quer construir uma parceria de longo prazo. Quando você tem um viés especulativo e você olha o preço, você está aceitando um alto risco. Tá? Então, investimentos especulativos têm alto risco, claro, porque o preço é volátil. Por mais lógico que seja o preço de uma ação subir porque ela é uma boa empresa, o preço pode continuar caindo. Tá? Então, você tem uma grande volatilidade de preço, principalmente no curto prazo. Então, quanto mais curto for o prazo dessa especulação, maior vai ser o risco. Tá? Na parte de parceria, você praticamente não tem risco. O risco é quase zero. O único risco que você tem é uma empresa que você escolher, ela quebrar, então fechar o capital. Isso pode acontecer? Pode, vai acontecer. Você vai selecionar 20 empresas e 3, 4 vão dar problema, vão fechar o capital, vão falir, né? Vão perder fundamentos. Então você não vai ganhar todas as suas apostas de investimento. Tá? Em algumas você vai perder, mas na maioria você vai ganhar e você vai ganhar bastante dinheiro. Você vai construir uma carteira de previdenciária de longo prazo. Tá bom? Então, o meu foco de investimento, o foco que eu sugiro sempre para os meus clientes, é esse foco azul aí, tá? Onde está tudo azul. É você ser parceiro, você buscar investimento de longo prazo, com isso você vai ter um risco muito menor no seu investimento. Tá bom? Então, já que estamos no curso focado em small caps, a gente vai tentar descobrir quais small caps que pagam dividendos. Tá? Isso a gente vai ver que existem muitas que pagam dividendos. Então, a principal forma de remuneração do acionista de longo prazo é o pagamento de proventos. Os proventos são o quê? Dividendos e juros sobre o capital. Tá? São duas formas de proventos. Como é formado o dividend yield? O dividend yield, você pega os proventos pagos nos últimos 12 meses, você vai calcular o dividend yield de hoje. Tá? Você vai pegar os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses e vai dividir pelo preço da ação. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com o small caps, deixa eu pegar aqui minha caneta. Quando a gente for trabalhar com o small caps, a gente vai querer um yield de pelo menos 5%. Tá bom? Então, vamos ver aqui como é que calcula o yield. Aqui vai ficar bem fácil nesse exemplo. Olha só, você tem o prazo de 12 meses, tá? Estamos aqui, por exemplo, em setembro de 2018. Então, o preço da ação é R$ 25. Qual é o dividend yield dela? Então, vamos pegar os últimos 12 meses. Você teve aqui o pagamento de R$ 1 aqui nesse mês, aqui no outro mês mais R$ 1, aqui no mês 9, 50 centavos, tá? Qual foi o total de dividendos? Você tem um total de dividendos aqui pagos, foi R$ 2,50, né? Que está aqui, ó, R$ 1 mais R$ 1 mais 50 centavos, tá? 2,50. Preço da ação é R$ 25, vou botar o preço da ação aqui. 2,50 dividido por 25 vai dar 10%. Então, o dividend yield dessa ação vai ser 10%. Tá bom? Então, aprendeu como é que calcula o dividend yield? Isso é muito importante, tá? Você aprender como calcula, que fatores influenciam o dividend yield. Outra questão importante. Small caps pagam dividendos? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Small caps são bons pagadores de dividendos. São empresas que estão começando, empresas menores, que estão na fase de crescimento. Será que elas pagam dividendos? E será que é bom elas pagarem dividendos? Seria melhor elas reterem aquele valor para poder investir? Né? Então, vamos a essa questão. Esse gráfico aqui, vimos na aula 1 e é importante rever agora. Tá? Para você entender o seguinte, que mesmo entre as small caps, existem empresas em fases distintas de maturidade. Você tem empresa que está aqui no comecinho, está começando lá, está quase saindo da fase inicial. Existem empresas já um pouco mais maduras, que já estão na fase de crescimento mais acelerado, e tem empresas quase chegando na maturidade. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha, um momentinho só. Então, você tem aqui, em cada ponto desse, empresas diferentes. Tá? Você pode ter uma empresa de crescimento
como é uma que está aqui já, lá em cima, ou então aqui no meio, tá? São empresas que têm um crescimento acelerado e mesmo assim elas geram muito caixa. Elas conseguem produzir muito dinheiro. Mesmo assim, mesmo crescendo, elas conseguem pagar dividendos. Tá? Então existe esse caso de empresas que crescem e pagam dividendos. Tudo bem? Então os small caps podem sim estar numa situação que podem pagar bons dividendos e ter bom potencial de crescimento. Então eu acho bem interessante esse tipo de empresa, tá bom? Então, a questão é essa, small caps pagam dividendo? Sim, algumas pagam muito dividendo. E outras podem vir a pagar muito dividendo no futuro, isso também é interessante. Né? Você está investindo numa empresa hoje que no futuro ela pode te gerar um dividendo muito bom. Outra questão é a seguinte, empresa que paga dividendo pode ter crescimento? Então é totalmente incorreta essa separação entre empresas de crescimento e empresas de dividendo. Isso não existe. Não existe uma barreira física que separa a empresa de crescer e não pagar dividendo ou de pagar dividendo e não crescer, entendeu? As empresas podem crescer, podem pagar dividendo e também podem não crescer e não pagar dividendo, né? Então, existem empresas de todo tipo. Por exemplo, você tem aqui o gráfico, né? Eu vou botar aqui na horizontal, você tem os dividendos. Quanto mais para fora, né, quanto maior aqui, maior o dividendo. Quanto mais para o centro, menor o dividendo. E aqui também com crescimento. Crescimento pequeno, crescimento grande, vai estar lá em cima. Então, vão ter empresas que vão ter, como a Ambev, né, ela vai ter aqui um baixo dividendo e um baixo crescimento. Na situação atual da Ambev, tá? Se você pegar a lógica Ambev, 20 anos de Ambev, ela cresceu bastante. Só que hoje a Ambev é um gigante. Era uma empresa enorme. Ela já não tem mais o potencial de crescimento que ela tinha antes e ela paga um dividendo muito pequeno. Então a Ambev está numa situação que ela não cresce e não paga dividendos. Tá? Você tem empresas que estão na situação inversa, como essa empresa aqui, ó, é a Card Trade, a Card System. Ela paga bons dividendos, tem um dividend yield alto e tem um crescimento também acelerado. Tá? Então ela tem crescimento, tem dividendo. É uma small cap. Olha só a curva de crescimento do lucro líquido dela, aqui nos últimos 5 anos, tá? Então você vê que a empresa realmente tem crescimento no lucro e mesmo assim paga dividendos. Tá? Então essa dicotomia entre dividendos e crescimento não existe. Isso é uma lenda que criou-se em algum lugar aí, não sei quem inventou essa lenda. Deve ser a mesma turma que acredita que dividendos não servem para nada, né? Que inventaram essa história, que empresa que paga dividendo não cresce. Empresa que paga dividendo é uma empresa que tem muito dinheiro sobrando. Tá? E se ela tem muito dinheiro sobrando, ela faz com o dinheiro que ela quiser. Se ela quiser distribuir uma parte para o acionista, ela vai distribuir. Né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos finalmente ao objetivo da aula, que é como investir com foco em dividendos. Então, vimos que dividendos é importante, que não tem nada a ver, a empresa, uma small cap pode pagar dividendo, que empresas que pagam dividendo podem crescer. Tá? Então, agora vamos ver como investir com foco em dividendos. Eu uso como base o método Décio Bazin. Tá? Décio Bazin, esse camarada aí, ele foi jornalista, ele escreveu há muito tempo na Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil, para quem não acompanhou, né, a era pré-internet, né, era pré-histórica, antes de ter internet, antes de ter essa moleza toda que tem hoje. Hoje tem Infomônia, tem um monte de site com indicadores, né? Hoje é uma maravilha. Antigamente não tinha nada, antigamente era só a Gazeta Mercantil, o principal jornal o meio de informação que você tinha sobre ações, sobre empresas, era a Gazeta Mercantil. Aí Décio Bazin foi colunista da Gazeta Mercantil por muito tempo. Qual era a filosofia dele? Tinha 3 pilares. Foco no longo prazo. A bolsa não é um cassino, não é um lugar para você ficar apostando. E o foco em ações que pagam dividendos. Então, essa é a base da filosofia dele. Tá? Ele escreveu esse livro aqui, ó, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Na verdade, o nome é meio esquisito, né? Parece que ele é um nome meio marqueteiro. Mas o livro é muito bom, ele fala sobre isso, sobre esse foco no longo prazo, sobre essa dualidade entre o investidor especulador e o investidor com foco no longo prazo. É um livro muito bacana, tá? Mas será que o método dele funciona? Essa é a grande questão, né? Esse gráfico aí foi feito pela Suno,
tá? Eu vou deixar aqui o link o link está aqui embaixo, vou deixar também o link na descrição, se você quiser ver esse artigo da Suno. É muito interessante, está no site deles. Mostra o seguinte, que na linha escura você tem uma carteira baseada no método do Bazin. Olha a diferença dessa carteira para o IBOV, que é essa linha mais clara aqui, tá? Então você tem aqui uma diferença muito grande de resultados. Tudo bem? Então o Bazin, além de tudo, ele foi um investidor de muito sucesso. Seguindo o próprio método que ele criou, né, teve muito sucesso. Então ele fez essa frase aí, é perfeitamente possível viver de dividendos. Os dividendos que recebo garantem a retirada equivalente ao salário de um presidente de empresa. Ou seja, o cara tem os dividendos realmente, tinha, né, os dividendos realmente bem grandes. E o Bazin, importante salientar, né, que ele era um influenciador na sua época. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada disso, tá? As pessoas liam o jornal e a coluna dele era uma coluna muito importante, influenciou muita gente. Então, o Bazin era um influenciador. Se ele fosse vivo hoje, ele seria aí um grande youtuber, né? Teria o canal dele, Décio Bazin, canal Faça Fortuna com Ações. E aí, galerinha, tudo supimpa? 10 macetes que são uma brasa. Então, teria aí um canal de muito sucesso, com certeza. Quem curtia o Décio Bazin? Aí, o Luiz Barsi Filho, né? Era uma pessoa que se influenciou muito pelo modelo do Bazin. O Lírio Parisotto também é outro cara que seguia, né, que aprendeu muito com o Bazin e transformou a sua jornada de investidor, seguindo aí a metodologia do Décio Bazin. Inclusive, o Parisotto, ele conta essa história, né, que no começo ele investiu em 71, bem no auge da crise do petróleo. Foi a primeira experiência que ele teve com ações. Ele perdeu o valor de um Fusca. Em 86 ele entrou de novo na bolsa, né, e perdeu 300 mil dólares, equivalente a um apartamento de classe alta. Ele perdeu isso investindo na bolsa. Então ele meio que desistiu, né, de investir na bolsa, mas aí ele conheceu, ele lendo o livro do Bazin, acompanhando, né, a coluna dele na Gazeta Mercantil, ele mudou um pouco a sua forma de investir e passou a investir com foco em ações, né? Então, segundo ele, isso ajudou a ter segurança necessária para voltar a investir no mercado de ações, com base aí nos dividendos, focado em dividendos, focado no longo prazo, mudou completamente a forma de investir e teve um grande resultado. É um dos principais investidores hoje do Brasil. Então vamos deixar de entretanto, vamos partir para os finalmente. Então quais são os pilares do método do Décio Bazin? Primeiro é um yield de 6%. Tá? Ele só compra empresas com dividend yield maior que 6%. Segundo, não comprar ações de empresas endividadas. Ele não fala exatamente o que ele considera uma ação endividada, mas eu vou botar aqui um número, vou criar um critério para facilitar a sua vida. Ele diz o seguinte: devemos vender ações de empresas ao primeiro sinal de notícias negativas. Aí não são boatos, tá? São notícias realmente relevantes, que têm um peso, que impactem o resultado da empresa. Então, aí, nesse caso, ele sugere vender. E o quarto ponto é controlar a carteira a cada 6 meses. Tá? Então, assim, esquecer um pouco essa questão de ficar controlando a carteira todo dia, né? Olhando o preço todo dia. Focar no estudo da empresa e não se importar com movimentos diários dos preços. Tá? Então, foco no longo prazo. Tá? Ele salientava muito isso. O que eu acho interessante nesse critério do Bazin é o seguinte: ele usa o 6% de yield como um critério objetivo de valuation. Usava, na verdade, né? Ou seja, se a ação tem 6% ou mais de dividend yield, ela está barata. É uma hora de comprar a ação. Se a ação não tem 6% de dividend yield, ele pode ou não comprar, ou se tem na carteira, ele pode até vender. Tá? Então, como o dividend yield tem na fração o preço, né, é o quê? É o resultado que a empresa está pagando para o acionista dividido pelo preço. Então, ali você tem nessa fração uma forma de você olhar diretamente qual o retorno que aquela empresa gera para o acionista. Então, ele usava o dividend yield como uma forma de precificar a ação. Então, se a ação tem 6% ou mais, ela está barata. Tá? Então, é um critério objetivo, ou seja, uma forma fácil de você olhar a ação e comprar ou vender. Tá? É por isso que eu chamo de critério objetivo.
O objetivo é te dar sim ou não. Ou você compra ou você não compra. Tá? Então, ele usava o dividend yield dessa forma. Ambev 3. O yield da Ambev é 3%. Tá? Então, 3%, o que o Basin faria? Ele não faria nada, senão vermelho. E se tivesse na carteira dele, ele venderia. Imagina que ele comprou a Ambev porque ela estava com yield de 6% ou 7%. Ele foi e comprou. Se o yield ficar muito baixo, assim 3%, ele vende a ação. Tá? Segundo exemplo, Santander, SAMB 11, com yield de 4,5%, estamos em outubro de 2018. Tá? Então, esse 4,5% se refere ao mês de outubro do ano de 2018. Nesse critério aqui, ele não faz nada, ele fica neutro. Tá? Ele não compra ação. E se ele tem ação em carteira, ele também não vende. Então, não compra nem vende. Tá bom? E no caso da Taesa, a TAE 11, ela tem um yield de 10%. Nesse caso, é sinal verde. Então, ele compra a ação. Se ele tem ação em carteira, ele continua comprando. Entendeu? Então, é bem fácil, né? A forma de abordar, de usar com precificação o valuation. Tem muitos investidores que hoje em dia usam o 6% como critério de valuation, né? Só compram ações que tenham mais de 6% de yield. Outra coisa interessante que o dividend yield ele te mostra se a ação está barata mesmo com o preço, quando o preço dela aumenta. Imagina o seguinte, você tem essa situação aqui, né, um dividend yield de 7,5%, porque a ação custa R$20 e pagou 1,5% de dividendo. Então você faz o cálculo, né, divide um pelo outro, vai dar 7,5%. O que acontece se o preço da ação passar para R$30, ou seja, passou de R$20 para 30, aumentou 50% o preço, né? É um aumento interessante. Aí você vai pensar, poxa, agora está caro. Mas o que acontece com o dividend yield? Ele agora é de 5%. Então, o dividendo passou para R$2. Nesse caso, qual é o dividend yield? 6,7%. Então, o dividend yield continua atrativo. Tá? Então, nesse caso, mesmo com a empresa tendo o preço da ação valorizado, deixa eu pegar minha canetinha aqui, mesmo com o preço valorizado aqui em 50%, né, ainda, segundo o critério do Basin, o preço da ação ainda está atrativo, porque o yield está em 6,7%. Entendeu? Por quê? O que aconteceu? O preço aumentou, mas também o dividendo também aumentou. Então, os dois aumentaram. Então, o dividend yield, que é o resultado disso, continuou sendo atrativo para o investidor. Então, nesse caso, você continua comprando, mesmo que o preço tenha aumentado 50%. Tá? As pessoas perguntam muito isso. Ah, Vicente, se o preço da ação aumentar muito, eu continuo comprando? Então, por esse critério aqui, fica claro que sim, né? Então, por outros critérios também de valuation, se a ação melhorar quando o preço aumenta, você também pode continuar comprando, desde que ela continue gerando retorno para o acionista. Quais são as vantagens do método Décio-Bazin? Primeiro, esse aqui, eu acho que é o principal de todos, né? É a simplicidade. É um método muito simples de entender. Você tem 6% de dividendo, né? Se está 6%, você compra. Se não está, você vende ou não compra, né? Você compra ações que não têm dívida e não tem notícias negativas. É muito simples de você fazer isso. Não tem nenhum mistério. Então, a simplicidade é o grande ponto forte. Você não tem que ficar se emocionando com o mercado, lendo notícias, nada disso. É simplesmente você acompanhar o yield da ação. Tá? O dividend yield funciona muito bem como indicadores de precificação. Isso é verdade, mesmo em small caps. Tá? Mesmo em small caps. Vários estudos já mostraram a eficiência desse método. Tá? Tem vários estudos que comprovaram a eficiência do método Décio-Bazin. Se fizer uma pesquisa no Google, você vai ver vários estudos, inclusive acadêmicos, sobre isso. Tudo bem? Então, muito obrigado. Na próxima aula, vamos fazer um caso prático. Tá? Eu vou mostrar a minha abordagem pessoal ao método Décio-Bazin, que eu chamei de método Décio-Bazin turbinado, né? Que eu faço algumas adaptações que ele fica melhor ainda. Eu vou te mostrar esse método, como ele funciona, e vamos fazer na prática. Tá? Vai ser uma aula totalmente prática. Então, fique ligado que vai ser uma aula bem bacana. Dúvidas e comentários, por favor, coloque aí na área de comentários do vídeo. Um abraço, até a próxima.